vamos começar te apresentando, então. Legal, Eu poderia fazer isso, mas eu acho que é muito mais interessante escutar como as pessoas se veem, legal. né? Então, se o senhor tivesse que se apresentar para alguém que também está trabalhando muito, que está exausto, como o senhor se definiria em 2 palavras? Ainda, assim, 2 palavras, É, ainda, bom, né? Ainda com esperança, né? Tenho esperança, boa! tenho esperança, É isso, tenho esperança tenho também, tenho esperança. esperança. Eu acho que é isso, né? Que Bom, vamos resume, né? lá. Tenho esperança. 2 palavras, sucinto e já carrega um grande peso. Agora, se o senhor tivesse que se apresentar, mas sem parecer que é um currículo, sem falar eu sou professor, sou secretário, sou empreendedor, como é que o senhor se apresentaria? Eu sou um profissional que entende aquilo que tem que fazer e vai atrás. Então, acho que o principal ponto para se eu for me apresentar de forma assim mais tranquila, mais natural, tenho que fazer e para isso eu vou fazer de tudo para dar certo. É o grande ponto que eu busco, assim, sabe? Assim, eu tenho essa oportunidade, a oportunidade aparece, cai no colo ou não cai no colo, a gente busca, vai Vai acontecendo atrás. e assim, de fato, tudo que aparece para que eu possa ter essa condição de fazer, eu vou atrás. Eu sempre fui assim, desde sempre eu tive me obstinado com isso, Essa sabe? vontade, né, de Sim, crescer e de fazer as sempre, coisas. sempre. Até porque nada foi fácil na minha vida, nada. A construção da minha vida era uma boa história, né? De como é que a gente chegou aonde está, né? Atual, Justo, né? o senhor quer contar um pouquinho dessa história? Pô, tranquilo também. Né? Sou nascido e criado na periferia de São Paulo, com restrição orçamentária dentro de casa, né? Com o meu pai, tanto o meu pai quanto a minha mãe, eles são o exemplo da família brasileira, né? Vindos do norte, nordeste, com pouca instrução. A gente é nascido e criado na periferia do município, assim, com grandes vivências, né? Então, é mais ou menos essa história. É legal, eu penso que assim, a maior parte da população no geral vive nessa realidade, né? Eu também venho de periferia, eu vim da periferia ali de Goianazes, Ah, que bacana! extrema zona leste, Bacana. e assim, é muito legal porque é uma realidade, Sim, sabe? sim. E é sobre pensar também que não é porque você está nessa realidade normalmente que ela vai Exato. definir a sua trajetória. É o que você, sim, eu acho que ali a gente tem o chão para você pisar. Se você vai saber se você pisar no lugar bom ou no lugar ruim. Você tem, aí é a tua definição. O livre-arbítrio existe para isso, né? Exatamente. Pra gente ver onde Tem um vai. samba que retrata bem isso, mas eu não vou lembrar agora o trecho dele, que é... Samba eu sou meio broncão. É? O samba, nem tanto. Justo. Qual que é o seu estilo musical? Dá pra perceber, né? Que hoje eu não tô de camisa de banda. É rock and Nossa, roll? até coloco uma, se quiser eu já coloco uma do Mentira, é rock Metallica. and roll? Opa, pesado. Oh, mentira. Sério? Opa. Eu também. Eu vim de polinho pra não ficar Também tão somos do assim. rock. Eu vim de polo pra não ficar tão assim, mas eu ando só de. E o pior é que hoje eu também tô toda social, né? Mas eu pensei, aí ó, não tirei Ah lá, esse. então, maneiro. Tá vendo? Se minha camiseta aqui dentro é um Metallica, tá aqui dentro. Quer mostrar qual que é a banda? Opa, de Poxa, cabeça. agora. Aqui, ó. Aqui, é essa. Oh, meu É do álbum Deus. Reload ainda. É da Metallica, gente, ele veio pesado. Pode Essa aqui, mostrar? essa é minha vestimenta, normal. Ó, vamos acompanhar um pouco mais o estilo musical do seu Cláudio. Vem comigo. Eu. Ó. É, ele sabe das coisas, tá? Assim, eu gostaria de ser um pouco mais eclético, mas eu não consigo ser tanto, né? Não Sim. dá quando a gente nasce pra uma coisa, não tem o que mude. Eu gostaria de ser um pouco mais eclético, mas eu não sou tão eclético, não. Até porque É, engraçado, que eu queria ouvir o rock no inglês, né? E eu queria saber o que estavam falando, né? Então, eu sempre quis buscar e entender. Eu pegava a letra de música de rock e tinha aquelas técnicas tipo listening, sabe? Sei. E também tem Pegava aquele as laconinhas. de começar, né? De Isso, aí fazer você a ouvia isso. tradução. Então, aí, desde moleque, eu sempre gostei de fazer isso, né? E Caramba, as que letras. legal. E aí E é uma acaba forma de comigo. aprender, né? Eu, É uma das melhores eu me formas de viro aprender o bem. inglês. Me Falam viro, que é escutando música, fazendo essa tradução. rock and roll e Friends. Friends? Friends também é bom. Puta, esse cara sabe muito. Rock and roll e Friends. Rock and roll e Friends. Friends é assim, engraçado, né? Que Friends acabou em 2004, né? E eu acompanhei a série desde. Foi de 10 anos, foram 10 anos. Né? Cara, assim, eu lembro que o último capítulo de Friends eu saí correndo do trabalho para chegar, para poder assistir. Passava no canal Sony. Era quase um paulistão, né? Não, é quase um paulistão, né? Quase um Justo, paulistão. e é uma série temporal, né? Até hoje passa aí. Completamente temporal. E eu sou daqueles que você, depende do episódio, você até a fala dos caras, né? Eu sou assim com How I Met Your Mother. Maravilhoso. How I Met Your Mother é outra série assim atemporal, fez parte assim de uma geração mesmo. Que você assiste e você fala, cara... E essa série tem uma curiosidade, né? O Cobra Kai nasceu dali. Sério? Tem um episódio que o Ralph Macchio, que ele chega com que o Johnny Lawrence, né? Que é o que perdeu pro Daniel San.
tem um episódio que o homem da família diz assim, o verdadeiro Karate Kid não é o Daniel San. Aí eles fazem a brincadeira, pega esse recorte. Foi dali que tiveram essa cara. Vou chegar em casa e vou pesquisar sobre isso. E olha que eu sou meio maluca de colocar no YouTube. As 10 maiores curiosidades de How I Met Your Mother. Então, vai aparecer. Então. Caramba, esse episódio legal. é massa. É o despedido de solteiro, ele queria sair, tomar uma cerveja com não sei quem, queria um personagem favorito dele, um palhaço, não sei o quê, e aparece lá, pesquisa, é massa. É muito legal. Sabe um outro que eu acho que você ia gostar também, já que a gente tá nessa vibe de sitcom? Eu acho que Brooklyn Nine-Nine. Eu não conheço inteira a série, já assisti alguns recortes pedacinhos, é bacana pra caramba. É muito legal. Vou colocar na muito legal. minha Sabe listinha. por quê? Ela quebra um pouco esse paradigma que a gente tem, esse estigma, né? Sobre policiais, sobre realmente como deve ser um ser humano ali no seu ambiente de trabalho. E como a gente está falando mesmo sobre esse equilíbrio entre a nossa vida privada e o nosso trabalho, né? Como pode ser exaustivo, ela desenha bem como essa relação ela se consolida. Essa relação ela pode ser construída, sabe? De uma forma que seja saudável mesmo. Porque hoje em dia muito se fala, por exemplo, em problemas como burnout, e em conceitos como workaholic, que é o novo, na minha opinião, né? É o novo, qual o seu defeito? Ser perfeccionista. E assim, talvez, a gente pode fazer esses paralelos com filmes e séries, etc. Mas de fato, o trabalho em si, ele cansa mentalmente, fisicamente, e tem que ser assim, porque senão você não, né? Isso não é pra ser. É isso, tem que ser. Mas como a gente lida com isso, como é que a gente faz com que isso sintomatiza? Acho que o grande ponto é quando sintomatiza, né? Porque o cansaço ele vem, o cansaço natural, o cansaço mental, o cansaço físico, ele vai vir. Você vai acordar cedo, você vai ter um dia inteiro, horas trabalhando. Cara, dificilmente você não vai descansar. Agora, como sintomatiza, é outra pegada. Né? Acho que aí você vai... também vem muito de como você está lidando com aquilo, isso, como é que você lida, qual que são as suas expectativas em relação a isso. Porque aquela história, o trabalhar por trabalhar, sem hipocrisia, é muito raro, né? Quem fala, eu gosto de trabalhar, né? A gente gosta. Aquilo, você pode trabalhar com algo que goste. Exatamente, né? Então, é isso um pouco assim, um pouco de composição muito particular, né? Enfim. Exatamente. Então, mas se a gente sentir o trabalho como o dia a dia, ele vai te cansar, ele vai te consumir, mas eu não deixar isso me consumir de forma que ficar doente, é uma arte, né? Eu acho que a gente tem que sempre pensar como fazer, como agir, para que a gente não deixe o trabalho matar a gente, literalmente. Exatamente, né? Porque hoje em dia é difícil as pessoas conseguirem realmente equilibrar ou ter uma visão ali um pouco mais ampla do que é trabalho. Exato. Ou querem que o trabalho realmente seja apenas o lazer, né? Aquela parte que realmente te edifica, te dá ali uma realização pessoal. Ou simplesmente tá com o pau no trabalho, não quero trabalhar, todo patrão deve morrer. Não, aí começa aquela coisa, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo. Meu primeiro salário foi um papagaio. Um papagaio? Sem sacanagem. Meu Deus. Eu trabalhei no mercadinho do Seu Abílio, não sei se está vivo ainda, provavelmente não. E aí Nossa, Seu Abílio, se não tiver mais entre nós, que Deus o tenha. Então, ó, mas você foi muito bom comigo. E aí eu lembro bem que eu queria trabalhar para poder fazer uma graninha, etc, para jogar fliperama, não sei o quê. E aí ele falou, cara, esse mês eu não tenho como te pagar. Eu falei, putz, esse louro aí, não pode, trabalhei o mês inteiro, foi um papagaio. Então, desde muito cedo a gente começa a dar valor, mesmo que seja um papagaio, né? Que você receba. Eu trabalhei para isso, né? E aí a relação com o trabalho, que eu acho que é o fundamental, é de onde você veio para onde você vai. Então, raramente você vai ter uma linha direta com o sucesso do trabalho. Dificilmente você vai terminar um curso, uma faculdade, alguma coisa, e você já vai ter o êxito naquele. Muito difícil. Acontece? Com certeza. É aquilo. Tem chances. Acontece. Mas, a grande maioria... se eu fazer uma escala, poxa, eu não consigo nem mensurar o quanto. O sucesso ele vem direto. Então, se a gente tem ali a primeira oportunidade de trabalho, o meu primeiro trabalho registrado, eu fazia, olha só, eu com todo esse meu porte, né, gigante aqui, eu ficava em cima de uma escada, olhando as lojas de roupa para ver se ninguém furtava roupa ali. Que era o fiscal de loja no Largo 13 de Maio, Santo Amaro. Então, o que me levou a pensar ali logo na 25, então, ali no Largo 13 de Maio. Vai ser um Bento, porque isso, o que mais tem isso ainda existe essa função ainda, que interessante. Né? Vira e mexe, eu vou ali na 25, porque pasmem, gente, lá é mais barato. Exato. Aí eu comecei ali, o meu primeiro trabalho foi sendo fiscal de loja. Depois, aí o bacana é que eu sempre tentei falar com as pessoas, sabe, assim, eu vou lá, converso com um, converso com o outro, e foi criando já redes desde cedo, né? Então eu fui conhecendo pra cá, pra lá, e aí eu fui fazer a faculdade de administração, fui fazer um estágio no Banco do Brasil. Aí do Banco do Brasil, eu microfilmava cheques. Gente, vocês não têm noção o que é microfilmar um cheque. Pegava lá, tirava fotinho do cheque para arquivar. Hoje não existe mais isso. E aí, olha só, começa ali como fiscal de loja, como um estagiário. Gente, estagiário sofre ainda até hoje, isso não mudou, né?
Então, como estagiário para cá, aí vai para uma empresa que seja maior, então eu já comecei ali galgar espaços dentro da empresa, mas a minha grande virada profissional foi com a educação. Então, de fato, o que me trouxe sucesso profissional foi a educação em si. Então, na mesma faculdade que eu me formei, eu comecei a trabalhar. E eu lembro bem que essa é boa, essa história é boa. Eu fui buscar eu me formei, aí eu fui buscar um documento na faculdade e quis na cantina, porque tinha um hambúrguer muito bom na cantina. E aí eu encontrei com o meu coordenador, que hoje meu amigo até hoje, na época, era meu coordenador de curso, e ele falou, cara, tem uma oportunidade aqui para dar aula de projeto integrador, não precisa ter pós-graduação ainda, só graduado pode ser, aquela época eu podia ir, e me ofereceu essa oportunidade. Eu falei, poxa, vamos lá, né? Eu dava treinamento só. Então foi ali que eu comecei a mudar minha carreira, e eu vi que a oportunidade estava aparecendo, e aí me enveredei toda na área da gestão da educação, fui trabalhando em tudo isso, até eu entender que estava consolidado. Mas veja, olha o espaço que tem, né? Você começa ali de cima de uma escada, aliás, começa ali ganhando um papagaio, vai para cima de uma escada, começa a trabalhar com trabalhos mais corriqueiros, né, que a gente tem por ali, para depois, quando se forma na faculdade, entrar para ser professor. Eu nunca imaginava que eu poderia dar aula na minha vida naquele instante. Fui lá, comecei a dar minhas aulas e ali construí uma carreira. Essa carreira dentro do mundo educacional começou ali no início dos anos 2000, foi até 2023, quase 20 anos isso, né? E é engraçado, assim, como a vida, ela realmente tem diversas reviravoltas. A gente, enfim, assim, no início da faculdade, pensa em trabalhar com uma coisa e pensa que aquilo vai ser o que vai definir a nossa vida. E tem muita gente que às vezes está numa carreira mesmo, pensa em fazer essa transição e fica com o pé atrás, falando, nossa, mas eu já construí tanta coisa aqui, entendeu? Eu já tenho um emprego estável, será que eu realmente começo agora uma outra graduação? Será que eu troco de emprego? Será que eu realmente vou me aventurar nessa área, que para mim é completamente nova, né? Tendo em vista que eu estou numa outra profissão. E para aqueles que não começaram é ainda mais difícil. Pois é. Porque eles começam, gente, é difícil demais você escolher o que você quer fazer pro resto da sua vida. A questão não é necessário. A vida ela é tão longa. Assim, até brinca, né? Ela pode ser curta, porém longa, né? Que interessante, né? Um paradoxo, né? O que quer dizer? Você pode viver pouco, mas você pode aproveitar muito, né? Exatamente. Então, aí, assim, até a questão de vida profissional, como é que a gente vai buscando isso, elas têm esse paradoxo também, né? Porque eu vejo até por mim, a minha necessidade de repensar na minha carreira depois dos 40. Construí uma carreira sólida, tive êxito, foi bacana, legal, construí a minha vida. Mas depois, com a pandemia, aí entra também a veia empreendedora, que dá para te falar bastante disso também. Então, aí com a pandemia, tive que ressignificar muitas coisas, tive que olhar as questões pessoais. A vida, ela é muito dura em algumas coisas. Ela é complexa, né? É complexa. Então, assim, você tem coisas pessoais que acabam, que te trazem a necessidade de buscar novos caminhos, né? Então, por isso que eu falo, gente, assim, o espaço pode ser curto de vida, mas você pode transformar isso em longevidade no que você pretende fazer. Aquilo, né? Você pode ser eterno naquilo que você faz. Deixar legado, deixar exemplo, né? Acho isso tudo bacana, né? Então, para mim, Cláudio, voltando lá no nosso começo do bate-papo, se eu me apresentar de forma, eu falo, cara, a minha apresentação é muito simples. Se tá para eu fazer, eu vou fazer. Ponto. E da melhor forma. E vendo a oportunidade. E entendendo, e errando muito. É importante errar. Nossa, é tem assim, que errar. a gente aprende errando. Tem que errar. A gente aprende errando. Não tem essa história assim, você pode falar o quanto você errou na vida? Puxa, tem N histórias. Eu vou ter que começar, vai ser difícil falar quantas vezes eu acertei. Não perdi o réu primário. Não, beleza. Tá tudo bem. Ainda. Tenho uma vida longa. Mas pelo menos eu tenho sala especial, se eu for. Não, mas veja. Pelo menos isso. Que não só se condenasse, dá problema. Então, mas olha que importante isso, né? Eu acho que é uma reflexão, acredito que seja uma reflexão que a gente não pode deixar passar batido. As coisas acontecem na vida e literalmente não é por acaso. Isso não é eu que estou dizendo, não é você, não é ninguém que está. É fato, né? Então, se a gente começar a capitalizar aquilo, capitalizar a coisa boa, legal. Engraçado, que a coisa boa a gente esquece. A coisa ruim ela marca. Exatamente. Né? Sabe um bom exemplo disso? Giovanni, outro apresentador aqui do programa. Ele acertou 97 questões. Baita história. É muito legal a história dele. Confira, já tá no canal. Ele acertou 97 de 100. Mas ele lembra exatamente as 3 que ele errou. E aí? As 97... Passam batida, mas as 3 que ele errou, ele sabe de cor quais são, de que matéria foi. E assim, quando o senhor falou que dá aula, eu sei que o senhor dá aula na ETEC. Perdão. Vamos lá, que senão eu vou apanhar, tá? É a terceira pessoa que eu chamo de senhor. Não, já dá pra pedir música no Fantástico? Não, tudo bem. A música do Fantástico, senhor.
Ah, Eu descobri que você dá aula no METEC. exato. Eu também já fui estudante de Ah, que ETEC. bacana. Eu também fui, tá? Eu E fui uma coisa estudante muito legal é também. que a maioria dos meus professores que davam aula na ETEC já tinham sido alunos de É, ETEC. bacana, Parece bacana. que vira algo cíclico, né? Ah, é assim, por que que a gente... É legal também ter isso, né? Eu fui aluno da ET Getúlio Vargas, que é no Ipiranga. Tá? A ETEC Getúlio Vargas. Eu estudei ali, eu estudei lá, mas eu, Não, há muitos anos eu me atrás. formei em 94, sei lá, 92, não sei lá, faz tempo isso. Na época do auge do grunge. É muito louco, eu já link a música. E para mim foi um divisor de águas, porque eu nasci e criado na periferia. Veja, para quem estiver assistindo a gente e conhece um pouquinho de São Paulo, eu sou nascido e criado no Grajaú. Longe. É longe, lá na Zona Sul. Gente, é longe. Dá o Lá na quê? Zona Uma hora e Sul. meia pra chegar lá A no Piranga? mais. É mais, porque eu tinha que pegar um ônibus até a Vila Mariana, e da Vila Mariana eu pegava outro até o Ipiranga. Eu dava 2 horas e pouco. Isso há 30 anos atrás, né? É diferente, bem diferente do que é hoje em dia. Então, aí eu fui ali aluno da ET Getúlio Vargas. E ali eu construí uma boa parte da minha história de vida. Porque eu lembro muito bem de algumas coisas que eu não tinha acesso por ser morador de periferia. E ali, não que eu tive acesso depois, mas eram pessoas diferentes, de mundo diferente. Amigo que morava na aclimação, amigo que morava não sei aonde. Assim, eu comecei então a ver o mundo de forma diferente, né? De entender o mundo de forma diferente. E também a capacidade que eu tive eu errei muito ali, não estudava direito, eu não tinha, sei lá, alguma dificuldade É o famoso X. R Nossa, passa. cara, é assim, no troço assim, punk mesmo. E depois, 30 anos depois, sei lá, 20 e poucos anos depois, estar numa sala de aula lecionando para uma turma de ETEC, de ETEC agora, eu me vejo muito nos meninos. Eu falo isso para eles, né? Eu falo. Mas também eu tenho que tomar cuidado, porque a minha história, não é porque a minha história enveredou para um lado, que a história de quem está me ouvindo vai enveredar para outro lado, parecido com o meu. Então, a gente tem que ter respeito pela história dos outros e como Não, está com construindo, né? certeza. Então, isso também eu guardo muito. Então, eu vejo lá, eu enxergo muitos alunos que estão ali, e eu tendo a oportunidade de estar com eles, eu me enxergo muito ali. Tem algumas atitudes, alguns resultados, o porquê A, o porquê B. Guarda também a proporção que eu sou nascido e criado em São Paulo, na periferia brava. Estou no interior de São Paulo, é outra cultura, É mas outra a realidade, essência né? é aquela mesma, né? Então, para mim, é uma parte importante da minha história, muito importante. Depois também de ter lecionado no ensino superior, sei lá, 20 e poucos anos. Né? Então, para eu entender como é que eu poderia me dedicar a eles, foi difícil também. É porque deve Foi ser difícil. uma grande É diferença, assim, completamente diferente. enorme, enorme. Porque, de fato, já é uma pessoa, assim, formada, né? Isso. Já tem uma opinião, já tem um pensamento crítico. Quando a gente vai trabalhar com adolescente, a gente tem que entender que ele está no início dessa construção. Então, passar isso de uma forma que você não esteja completamente doutrinando é muito importante para Exatamente. realmente não ver, dar para um lado. Respeita o espaço das pessoas, né? Hoje nós temos um mundo. O mundo hoje é completamente diferente do que era um ano atrás. Imagina do que era 30 anos atrás. É completamente diferente. Então a gente tem que respeitar o espaço, respeitar as opiniões, respeitar o mundo que a pessoa vive e principalmente entender o porquê tem determinadas atitudes. Tem coisa que você fala, poxa, não é possível, mas sempre tem algo por trás ali. Né? Então, para mim, foi um desafio esse início. Ainda é, porque eu ainda estou, né? Ainda tenho essa oportunidade, espero que durante muito tempo, mas de fato, isso só liga como é que a gente consegue processar e literalmente, né, mastigar, engolir e seguir. É que eu engoli os sapos da profissão, né? E vai. E vai. Vai. Não, se assim, eu como aluna, um ex-aluna, ai que dor. Como ex-aluna, já tinha que engolir sapo, já briguei com diversos outros alunos por conta de professor, tá? Às vezes defendendo, às vezes, né? Não, defendendo mesmo, porque assim, por exemplo, eu tive um professor, excelente professor Alexandre, ele me dava direito trabalhista. Ah, que bacana. Não, trabalhista não, ele me deu direito empresarial Legal. e direito trabalhista. Legal. Que eu sou formada em técnica em direito. Legal, que bacana. Só que ele sempre foi uma pessoa, assim, bem na dele, com bastante vergonha. Ele não tinha tanta relação, assim, com o aluno, pelo menos não nos primeiros anos, né? Era para construir ao longo dos 3 anos. E eu tava no terceiro ou no segundo, e o primeiro ano daquele ano, teve uma brincadeira ridícula de pagar para um aluno fazer, tipo, uma dancinha, assim, para ele. O aluno fez a dancinha, só que foi muito desrespeitoso com o professor. Poxa, né? Porque, poxa, já era um professor que era na dele, que já tinha deixado claro que não mexeu gostava, um pouquinho com ele em si. Entendeu? Exatamente. Tirou ele dessa zona de conforto e não de uma forma respeitosa. E assim, a gente tomou completamente as dores daquele professor, né? Então, na época foi uma puta briga. Entendeu? E isso deve ter te enriquecido de alguma... Às vezes, engraçado, quando a gente entra em brigas, né?
Porque confrontos mesmo. Né? Isso, às vezes a gente também tem uma reflexão, né, o quanto eu me dedico para tal, né? É que, sabe, gente, a gente se dedica para algumas brigas também, viu? Não, com certeza, é aquilo, né? Eu dou um boi para não entrar na briga e 10 para não sair. E aí, ó, olha como marcou a tua vida isso, né? Eu estava ali defendendo o professor, etc. Porque tudo isso vai ao encontro do que a gente entende de convergência de ideias, de porque uma atitude a gente se coloca no lugar do outro, praticar empatia é uma arte também, né? A prática de empatia. Tudo, fala uma qualidade sua, sou empático. Aqui, ó. Aqui. Né? É empático, né? Então, vamos ver se você é empático ao ponto de alguém estar se jogando do prédio e você fala, não, fica aqui, eu jogo no teu lugar. Não é assim, né? Mas a gente tem que praticar empatia para entender o resultado das coisas. Aí sim, empatia. Exatamente. Porque aí a gente tem a capacidade de não julgar o porquê. Né? Porque a gente não tem a capacidade, né, de julgar, né? Até difícil da gente, assim, aprender a ser empático. É difícil. Aprender a não julgar. Tem muita gente que trata isso às vezes de uma forma muito rasa, né? Sim. Não vou julgar o seu time, não vou julgar a sua sexualidade. Mas, gente, isso é o mínimo. O nome disso é respeito. Exato. Aprender a não julgar é, por exemplo, quando alguém de fato ali uma opinião que vai de frente com a sua, algo que realmente bate de frente com os seus princípios, e você fala, tá tudo bem. Sabe? Eu respeito porque esse é o seu lugar no mundo. Ó, o estar tudo bem é uma dádiva quando a gente consegue entender isso. Porque o estar tudo bem não significa que você está sendo conivente ou omisso ao ponto de não defender uma ideia. Mas está tudo bem porque você está vendo que o espaço do outro está ali e você tem que respeitar o espaço do outro. Não é tem que, né? Não pode invadir o espaço do outro, né? E outra coisa que eu acredito assim, piamente que a gente, como ser humano, tem uma construção, né? Além da empatia, além de não querer julgar as pessoas, e a palavra respeito, ela me parece muito forte ali, né? Porque quando a gente começar a entender o que é respeito, à opinião, respeito ao espaço, respeito à pessoa, respeito a si próprio. Respeito à vida, né? A capacidade, o respeito a si próprio, ele vem até a capacidade de você voltar atrás daquilo que de repente não era pro momento, né? De você se arrepender. Tem uma frase, eu não lembro qual foi o filósofo, mas estava numa das citações que eu iria usar pro meu Enem. Que bacana. Então, assim, tá na memória, entendeu? E era aquele que não se arrepende, ou aquele que não pode mudar de ideia, é o verdadeiro idiota. Exato. É isso, pronto. E aquilo, tá tudo bem você errar, tá tudo bem você ter uma opinião e depois de um tempo com você ter acessado novas ideias, ter conversado com novas pessoas, ter visto aquela problemática com uma visão diferente, te fez mudar de ideia. E tá tudo bem com isso, sabe? Você tá evoluindo ali. Pra mim, o que realmente é incabível é uma pessoa que não aceita mudar, não aceita mudança, não quer evoluir, acha que qualquer coisa que difere da opinião dela está errada. É a ignorância. Pra mim, a ignorância tem um peso. A ignorância, ela não é atitude. Olha que interessante. Tal pessoa ignora. As pessoas associam ignorância com atitude. Com rudez, né? Essa pessoa é rude, ela é ignorante. Ignorância é não saber. É o âmago do termo, né? Não saber. Então, eu posso ser uma pessoa extremamente ignorante sendo o mais culto possível. Por quê? A determinada coisa que eu não conheço me tornou ignorante naquele assunto em si. E tá tudo bem. E pronto, sabe? É legal você ser ignorante. Falam que a ignorância é uma bênção. Mas quem não é ignorante, gente? Não tem como você dominar um assunto. Mestres, pós-doutorados, você vai perguntar alguma coisa que talvez ele não saiba. E tá tudo bem, porque é a oportunidade dele de aprender uma coisa nova. Ele tem que aceitar. E assim, isso vai tudo... Eu falo pela minha experiência de vida, né, que eu tenho uma coisa também, antes de falar de experiência de vida, eu tenho uma coisa minha. Eu consigo virar minha chavinha com facilidade. O que eu quero dizer com isso? Que talvez seja uma coisa que as pessoas falam assim, poxa, mas o que você quer dizer com virar a chavinha? Eu esqueço daquilo que me incomoda. E com uma facilidade incrível. Não que eu vou ficar aqui no outro dia que eu esteja incomodado, que eu vou ficar desincomodado. Mas eu não deixo isso, ficar me cutucando. Exato, né? É sobre realmente não te deixar desconfortável e fazer você pecar. Esquece. Então, por exemplo, eu vou falar um empreendedor, né? Eu falo com propriedade sobre isso. O cara que é empreendedor, ele é um cara que assume risco. Que ele juntou, de repente, o capital durante uma vida inteira dele de trabalho, pegou esse capital e investiu em alguma coisa. Ou ele teve a capacidade de gerenciar algo do zero, e desse zero ele transformar em alguma coisa também. Isso, o empreendedor, ele vai assumir o risco disso. Responsabilidade. Né? Tem uma questão social, tem uma série de coisas. E veja, eu como empreendedor, numa montanha russa constante, se eu fosse ficar sofrendo, ai, tadinho de mim, coitado de mim,
por que não dá certo, o problema sou eu, né? Começa a chorar de cantinho, a gente não vai para frente. Então, a capacidade que a gente precisa entender, e eu considero isso uma coisa que eu trabalhei muito na minha vida, que eu tento não deixar escapar, aconteceu, eu processei, tento aprender, porque às vezes nós não conseguimos aprender, nem que eu não queira, que eu não consigo. Tá fora ali do meu, né, contexto, né? Não consigo. E dali eu capitalizo para poder andar para frente. Porque se for chorar, gente, se a gente for chorar por todo prato que você deixa cair da mesa e quebra, meu amigo, você tá lascado. Você tá desidrata. Então, aí se a gente for pensar, né, para quem tá ouvindo a gente, quem tá querendo de repente ouvir uma palavra para se encaixar, igual horóscopo, né? Horóscopo, os signos, né? Horóscopo, ele é escrito por alguém, mas se encaixa em várias pessoas. Exatamente. Né? Interessante, né? Isso é muito legal, na verdade, né? Você pode não acreditar, mas é incrível como uma ou outra característica se encaixa falar, ali. Puta, mas essa é a minha cara. E aí, quem tá ouvindo a gente pode até falar, poxa, mas será que algumas coisas que a gente está conversando hoje se encaixam na minha vida? Provavelmente sim. Né? Dentro das circunstâncias que tem ali. E como é que uma mensagem que eu gostaria de passar, de repente, né? Capitalizar aquilo para que essas coisas façam bem para você e ande. Para que seja fluido a sua vida. O que for ruim tem que ser ruim e foi criado para isso. E a gente entender se isso vai se vai me machucar profundamente ou não. Porque se machucar profundamente, a tendência é que você não vai conseguir evoluir. Agora, se você conseguir capitalizar aquilo para poder andar da melhor forma, e ninguém é super-homem. Ninguém é Mulher Maravilha e ninguém é um super-herói. Eu queria ser Tony Stark. Acho que queríamos, né? É que eu acho que eu não queria ser, na verdade, uma heroína. Eu queria ser um anti-herói. Anti-herói. Nossa. Então eu queria ser o Venom, então. Tipo isso, um Venom, entendeu? Qual que é o nome daquele outro? Homem-Formiga. Homem-Formiga. Maravilhoso. Deadpool. Eu seria o Deadpool. Me desculpem, entendeu? Todos vocês que são apaixonados por heróis. Eu seria uma anti-heroína. Eu ia dar o dedo pra vocês, sim. Tá bom? É massa. Mas falo... é a minha opinião. Não, mas é isso, porque a gente não pode ser super-herói, nem anti-super, o que seja. Porque cara, isso não existe. Não existe isso. Vai existir o que a gente vai conduzir para si. Detalhe. Conduzir para si, né? Porque o que a gente entrega para as outras pessoas é consequência do que entregamos para nós mesmos. Exatamente. Né? Se você... aquilo que você não doa pro outro, aquilo que você não tem. Essa frase é maravilhosa. Ninguém dá o que não tem. Eu adoro ela, sigo ela assim pra minha vida. E ela me fez evoluir em diversos aspectos, assim. Não somente no âmbito profissional, mas muito assim no familiar. Eu acho que é importante a gente entender o familiar, porque a gente às vezes coloca nosso pai, nossa mãe num pedestal que eles não podem estar. Profundamente. Porque é algo... Qual que é o termo? Destrutivo. Colocar o pai e a mãe num pedestal é algo destrutivo, porque pai e mãe não é santo. Isso. Pai e mãe é humano, é a sua primeira vez sendo filho, mas é a primeira vez deles sendo pais. Exato. Eles vão errar, e é importante que a gente, como filho, entenda isso. Entenda, não pire, não enlouqueça e faça a coisa acontecer. Exatamente. Eu acho que é o ponto. Eu dentro da minha casa, né, se eu for pensar nessa relação de pais, né, eu tive um pai, ele já faleceu, meu pai faleceu, ele faleceu com 58 anos de idade, super novo. Mas ele vinha de um histórico, ele era alcoólatra, mulherengo, minha mãe, uma santa. Vai direto pro céu, tá viva ainda, velhinha, tá? Graças a Deus tá vivo. Vai continuar por muito tempo. Vai, espero. E então, a minha relação familiar, se eu fosse... eu gostei muito dessa tua visão do pedestal. Não significa que a gente vai desrespeitar ou vai deixar de amar o pai e a mãe. Mas a gente sabe que são pessoas falhas. Porque se eu fosse seguir exatamente os exemplos que meu pai me trouxe e deixou, eu possivelmente não estaria aqui agora. Exatamente. E é sobre também ser empático com as dores deles. E eu não deixei de amar o meu pai de nenhuma forma. Eu tenho saudade e eu amo, mesmo longe de mim. Só que algumas coisas que ele construiu na vida dele, eu não quero pra mim. Exato. E tudo bem. Exato. Eu não tô sendo um filho mau, eu não vou ser cancelado na internet dizendo que assim, nossa, tá vendo? Tá desrespeitando. Não respeita pai e mãe. Não, respeito, amo. Só que nem tudo, né? E porque são pessoas, né? E aquilo, né? Respeitar pai e mãe, e pai e mãe não enfurecer os filhos. Isso. Tem ali uma troca, é uma relação que ela tá... Esqueci o nome da relação, enfim, é uma relação ali que você se doa, mas o seu pai e a sua mãe também tem que se doar. Obviamente tem ali uma hierarquia. Tem um nível dele. Tem uma hierarquia. Exato. Tem que ser feita essa relação de maneira respeitosa, mas assim que você endeusa o seu pai, endeusa a sua mãe, se eles cometerem um erro, parece que o mundo acaba. Isso, você vai sofrer a consequência. Você vai sofrer a consequência. E o seu pai também.
porque ele vai pensar, nossa, eu sou um monstro. É, A questão é, eu sou humano, e tá isso, tudo bem, e tudo você bem. não é um monstro por errar. Esse momento dessa conversa, ela tá. Você vê como é que a gente consegue ficar reflexivo com algumas coisas, né? Porque começa a passar filmes na cabeça. Né? Quando eu fui começar a fazer faculdade, meu pai chegou para mim: por que você vai fazer faculdade? Tem engenheiro morando embaixo da ponte. Palavras dele. E depois ele se. Eu acho que ele se ressignificou, porque ele teve a oportunidade de me formando. E no dia da minha colação de grau, o homem chorava a cântaros. E aí? Né? Se eu tivesse seguido o conselho dele inicial, tá, beleza, não vou estudar porque o engenheiro está debaixo da ponte. Mas é um Se engenheiro. aquele engenheiro está debaixo, porque é culpa dele, não é culpa minha. É verdade. Mas sim, às vezes alguém deu um golpe nele, galera. Às vezes alguém cara, deu um golpe não é minha nele culpa. também. Não é porque o cara tá debaixo da ponte que eu vou Que ficar eu também vou ficar debaixo da ponte. Exatamente. Acho que talvez a culpa não seja dele, mas o fato dele estar ali não diz nada sobre como eu vou ficar daqui a uns anos. E como é que as coisas elas vão criando paradigmas, né? Aquela história, o paradigma tá criado e você não vai, né? Você igual não pode leite com manga. aquilo. A história não toma leite com manga. Vocês sabem a história de leite com manga, né? Que mata, que veneno. Não, a minha avó, por exemplo, ela adorava contar essa história. E assim, vou explicar para vocês, tá? Gente, leite com manga foi um mito que os senhores de escravos contavam para que os escravos não misturassem a manga com leite. E assim eles não, enfim, acabassem com aquele produto, né? O leite, né? Principalmente que o leite era... Principalmente com leite, que era bem caro. A manga, se eu não me engano, podia, né? Manga tinha ali no pé à vontade. Até hoje tem, né? Mas o leite era era algo bem caro. Então criou esse mito, né? Que manga com leite não pode. Mas, gente, pelo amor de Deus, ele estaria morto. Mas morto? Mas acho que o bebê não tinha nem nascido. E é engraçado como, por exemplo, a mente ela faz esse efeito placebo, né? Pessoas que não conhecem a origem desse mito, às vezes falam que já passaram muito mal tomando leite com manga ou coisa do tipo. E a gente pode fazer um paralelo com isso. Isso é muito legal. Eu adoro quando a gente fala de efeito placebo, né? Porque as pessoas, muitas vezes, elas sintomatizam aquilo que ela não passou. E aí cria um cenário, né? E esse cenário parece a grande verdade da vida da pessoa, o que não acontece. Cara, zero pânico com isso, porque isso acontece e não é demérito nenhum de uma pessoa que tenha passado por isso, que passe. Puxa, cara. Mas como é que pode se... Eu falo a palavra capitalizar bastante, até porque é do meu mundo, né? Mas como é que eu posso capitalizar isso para mim? Né? Como? Você vive um cenário que não existe, mas por que não existe? Eu quero que exista. Então, esses efeitos placebos, eles acontecem em todos os âmbitos da vida. A mesma coisa quando você está no seu trabalho. Exatamente. No seu trabalho, você chega lá, poxa, está trabalhando, não é porque o seu chefe chegou um dia de mau humor, porque pegou trânsito, o cachorro mordeu a canela dele, ou porque ele, X situação, saiu de casa sem guarda-chuva, e tá chovendo, não é por conta disso que ele não olha na tua cara que ele te odeia. E aí a pessoa já começa, ai meu Deus, ele não falou pra mim hoje. Eu vou ser mandado embora. Eu vou ser mandado embora, que não sei o que lá mais. E aí começa a viver naquele ciclo que incomoda, aquele enjoo que vem até aqui. Aquela ansiedade que vai te consumindo. E nada daquilo está acontecendo. E aí, cara, assim, a gente sofre. Eu acho que a gente só tem que tomar um pouquinho de cuidado, por exemplo, quando a gente fala dessa falta, para não normalizar comportamentos, às vezes, que são abusivos. Perfeito. Porque a gente tem que conseguir realmente discernir entre ele é um bom chefe e hoje está num dia ruim, e isso é uma rotina, é o nosso cotidiano, e isso me adoece. Perfeito. E assim, outra propriedade também de falar, vamos falar de mundo corporativo é interessante, né? Algumas oportunidades que tive na minha vida. Eu lidei com presidentes de empresas e porteiros, assim, de todos os níveis hierárquicos, né? E a normalização da atitude, ela, se acontece, aí sim, tem que ver o que está acontecendo, né? Se acontece, tem que ver qual que é o reflexo disso pra gente. E aí, as empresas hoje elas têm algumas ferramentas para isso, né? Você vai buscar um feedback, sentar com a pessoa e conseguir avaliar, se autoavaliar e também avaliar aquela que está fazendo ali a parte, né? A sua gestão, que seja. Tem empresas que têm ferramentas, tem DISC, tem avaliação 360, tem uma série de coisas. E agora, se você trabalha numa pequena empresa, trabalha com seu pai, com sua mãe dentro do seu supermercadinho, como é que funciona? Então, da mesma forma que uma empresa grande acontece isso, é um exercício constante que nós possamos nos expressar de forma coerente, ter os argumentos assim que são fáceis de entender para poder chegar aí sim, né? Não deixar normalizar, né? Exatamente. Não, porque isso tudo a gente sucumbe. Não tem como a gente aguentar tudo isso, né? É impossível, não tem como. E assim, é algo que
eu gosto muito de como você fala de tudo isso, como você Muito bem. fala Já ia de te corrigir tudo de novo. isso de maneira leve. Porque, assim, são assuntos que às vezes a gente fica com o pé atrás de falar, né? Será que eu realmente toco nesse desespero? Mas se a gente não falar, nunca vai ser normal escutar sobre. Né? E o ponto de conversar sobre algo é porque a gente não pode ter amarra sobre, né? E a gente tem que saber quais são os limites do que a gente pode ou não falar algo. Então, claro, existe o conceito científico de você falar, eu vou classificar uma determinada atitude que já está na seara médica, né, digamos assim, tem que ter uma espécie. Não, claro que não. Quem sou eu? De forma alguma, não consigo. Eu vou proferir uma opinião sobre algo que seja específico, um comportamento, uma atitude, ou algo que aconteceu dentro da empresa da pessoa? Também nunca. Mas a vivência, gente, assim, ó, vivência, ela traz pra gente bagagem. Traz bagagem. Muitas vezes essa bagagem é pesada. Muitas vezes a gente pode transformar ela em leve. É aquilo, né? Se faz Leve. pena pra quem sabe viver. E leve, porque se você tem a oportunidade de conversar de forma sadia assuntos que nem sempre são tão afáveis, você dissemina isso para outras pessoas, você transforma a leveza para outros. Que aí a ideia é que as pessoas sejam leves para falar disso, né? E, gente, tendo ali um ambiente que proporcione essa leveza, o trabalho ele é muito melhor. Ele é mais produtivo, ele é saudável, a pessoa ela consegue se desenvolver naquele ambiente, ter realmente uma troca, porque eu tenho uma bagagem, você tem outra bagagem, mas o que eu posso aprender com você? Isso, e assim, e se abrirá, né? Sim, estar disposto a sintonizar. E outra coisa, não é porque alguém conta uma história pra você que essa história cabe pra você. Respeitei, tchau, obrigado. Como meu nome já dizia, todas as mães do Brasil. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Eu tive um choque de realidade, falando de corporativismo, né? Eu tive um choque de realidade muito grande entre gerações, inclusive. Porque até meu último trabalho, eu saí porque literalmente foi um choque de geração. A diretoria que assumiu foi um pessoal de fora e de outra geração diferente da minha, e chocou. Beleza. Eu não cabia ali, mas a culpa não é deles, é minha, porque eu não soube me encaixar. Pronto, tá tudo bem. Não soube me encaixar, zero. Tá tudo bem. Aí eu saio dali e vou para o poder público. Vou lá na prefeitura do município pequeno e vou ali lidar com funcionários públicos. Lidar com um ambiente completamente diferente daquilo que eu tinha. Foi chocante. Foi chocante. Uma quebra, né? Cara, assim, eu vi. Sabem aqueles mundos para metaversos, né? Metaverso. Metaverso é bom, viu? Aí surgiu. Parece que tem várias bolinhas de universo, você entrou em um. Entrei no metaverso ali. E esse metaverso, no primeiro momento, eu falei, não, cara, esse metaverso não é pra mim, não quero, não tô afim, não me encaixo. Aí você vai lá, pera lá, qual que é o propósito disso? Por que eu tô nesse metaverso? O que as pessoas que estão ao meu redor nesse metaverso podem, de repente, me agregar? Ou eu posso agregar para as pessoas? Tô lá até hoje. Justo. Tô lá até hoje. Assim, agora, né, desse órgão público, fiquei sabendo, pode ser que esteja errado. Muito bem, vamos ver. Que o senhor trabalha com orçamentos e com a fiscalização. Sim. Perfeito. Como você tem essa responsabilidade, e é uma grande responsabilidade, o que o senhor diria que é a parte mais invisível, talvez, desse trabalho? A parte mais invisível é a atitude de fazer o correto. Por quê? O poder público, ele tem ali a visão... Vou dar um passinho atrás, tá? Política, ela é uma arte. Política é uma arte. Todas as pessoas fazem política o tempo inteiro. Viver é política. Ponto. Polarização é uma coisa, atitudes são outras. Muito bem. Qual que é a pecha que existe para o servidor público? Malandro, não quer trabalhar e não sei o quê. Eu pago seu salário. Que tem descaso com... Então, eu classifico que a parte invisível do meu trabalho é justamente romper essas barreiras. Porque que lidar com um orçamento público é uma responsabilidade imensa, não só pela fiscalização, que ela é grande, Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público, vereança, tem os vereadores, etc. Isso tudo já é parte do composto de fiscalização. Mas e a minha idoneidade? E a minha moral? E a minha visão de vida?
Isso, para mim, é o maior órgão Minha visão de mundo, né? é, O maior, meu lugar no mundo. porque isso, para mim, é o meu maior órgão fiscalizador. Tá? Outra coisa, que não é preguiça isso não, é lidar com vidas, né? Se eu não consigo fazer um trabalho consistente, a garantia da saúde e da educação, cadê? Saúde, a garantia da assistência social, gente, a assistência social, ela é um sangue correndo na veia a todo instante. E não é porque é visão política A ou B ou C, não, porque tem gente que precisa. É porque Ponto. aquilo, né? Às vezes a gente tende a vilanizar ali, né? Tem como vilão, só que a gente esquece que, tá, beleza, pode ser um vilão, mas ele tá ali e tem pessoas que dependem dele. Disso. Tem pessoa, e a pessoa não vai parar só porque você tá brigando, só porque você tá apoiando alguém. Aquela pessoa vai continuar precisando de comida, vai continuar precisando ali de uma cuidadora. Isso é, assim, pra mim, é a parte mais importante, é pensar nessas pessoas que ali, elas não têm quem se amparar. E o país, né, o Brasil, a nossa Carta Magna, né, Constituição Federal, no artigo 5º, ele deixa muito claro, né, os elencos. E além do artigo 5º ali, quem tiver curiosidade, clica no seu cantinho da tela ali, abre um pop-up diferente, dá uma pesquisadinha que é bacana, vale a pena. E também nós temos o artigo 37 da Constituição que fala do LIMP, né? Legalidade, imparcialidade, moralidade, publicidade e eficiência. São os nossos princípios. Né? Os princípios, principalmente da administração pública. Né? Então, quando você começa a entender isso e falar, pera lá, já tem toda essa normatização, leis, regras, etc, etc. E como é que eu vou me inserir nisso? Então, eu vejo que o meu papel no poder público, né, sendo hoje numa posição estratégica dentro do município, que tem um orçamento muito bacana, é um papel primordial, porque eu tô afim que seja. No dia que eu não tiver mais afim, eu vou embora. Isso, e acabou. E deixa pra alguém que queira. E acabou. E vou ficar ruim do osso. Porque assim, desculpa, pra mim uma das coisas que você acaba tendo ali um retrocesso, é exatamente isso. A pessoa, ela tá numa posição que durante muito tempo ela de fato quis estar ali, quis progredir, trabalhar para construir ali uma nova era, um futuro, só que hoje em dia ela já não quer mais. Ou às vezes, por exemplo, fica por conta da remuneração, já tem aposentadoria, mas não quer sair. Fica assim, parece que a coisa está dentro, é intrínseca à pessoa, que a pessoa ela não quer se liberar dessa. Eu falei amarra umas 3, 4 vezes, essas amarras, esses grilhões, né? Como falava antigamente, né, das algemas grilhões. Não quer se livrar. Então fica ali, fica o acomodado com o Tomás. Então é muito complexo. Então eu vejo que a minha carreira foi se transformando para isso. Eu busco me instruir constantemente. Vou contar pra galera. Cara, eu tô fazendo pós-graduação de Direito Constitucional. Tô fazendo pós-graduação eu tô fazendo uma MBA em Gestão Pública. São todas assim, fala, como você consegue fazer tudo isso? Dá pra fazer, desde que eu queira. Aquilo, dedicação, é sobre se organizar. E desde que eu queira fazer. Exatamente. O querer é uma das coisas mais importantes do mundo, porque se o cérebro, se você diz pro seu cérebro que você não pode fazer, que você não vai conseguir fazer, gente, esquece. Não vai rolar. Esquece. O cérebro, ele precisa entender que você quer, porque você libera ali hormônios que te fazem de fato conseguir. É criar objetivos, criar metas, estudar um pouco também ali sobre como o cérebro aprende. Isso é um dos tópicos mais legais. Como é que eu posso ensinar o meu cérebro que isso é prazeroso? Como é que eu posso ensinar o cérebro a ter essa rotina? É exercício. O cérebro, ele é exercitado. Eu entendo isso claramente porque como qualquer ser humano, eu tenho preguiça, eu tenho cansaço e tem dia que eu tô pé da vida. Mas se eu tô ali predestinado a fazer aquilo acontecer, eu vou ter que, mesmo não querendo, eu vou fazer. Então, por exemplo, vamos lá, vou estudar hoje. Tenho um tempo para estudar. Se você sabe que você vai chegar na tua casa, você vai ligar teu computador no quarto isolado, que seja, vai ter alguém assistindo uma televisão naquele sofá quentinho, você vai se tender aí para aquele sofá quentinho. Muda a estratégia, vai estudar. Numa biblioteca. Exato. Aqui, ó, nesse lugar maravilhoso. Aqui, quem é paulistano, por exemplo, vem pra cá. Então, porque você está exercitando o teu cérebro para que ele não fique acomodado com aquilo que você... Porque é o mais fácil para você para cair. Não sucumbe, né? E vai. Cai na tentação. Aí chega depois, aí você não passou naquele concurso, não foi bem naquela entrevista de emprego, e fala, mas eu não me preparei para tal. Não, mesmo, ponto. Chicotada nas costas. Pronto. Né? E agora, qual o próximo? Olha, e aquilo? Vamos lá. Se penitencie, mas apenas o necessário. Pronto.
Acabou. Qual o próximo Não passo? Exatamente, porque senão você vai ficar o tempo inteiro aqui, ó. E você nunca mais anda. Você, não, eu deveria. Pra gente fechar agora, né? Dar um amarro, finalizar assim de forma bem bonita. Se um estudante do senhor, por exemplo, um estudante seu. Muito bem. Já está alinhada. Seu falasse que está quase desistindo de alguma meta, de algum objetivo, se ele, por exemplo, está tentando mesmo ser uma pessoa disciplinada e errou, teve um tropeço, deixou de estudar um dia, tomou um I numa matéria, como é que você iria acolher uma frase ali, uma dica que o senhor daria para esse... Isso acontece corriqueiramente. Tá? Isso é uma coisa que... O que eu sempre falo, quando eu tenho oportunidade de falar é normal. É humano. É normal. E a gente não pode desistir do que é normal. E a gente, quando desiste muito fácil, a dor é muito maior. Né? É muito maior. Então, isso não é a primeira nem a última vez que já aconteceu, tanto de eu procurar também. Quando eu não tô legal, que eu puxando vai. E o que você. E a gente ouviu que sim, é normal que as coisas aconteçam não daquilo que a gente previu, do que planejou, ou daquilo que não planejou que normalmente aconteceria. E tá tudo bem normal, também. Mas que a gente não desista. Não se prende àquele resultado, né? Tem coisas, nós temos que desistir sim. Quando a gente já enxerga que exauriu, que o caminho precisa ser tomado de forma diferente, que não vale a pena ficar insistindo. Mas isso é completamente diferente do que eu desistir pelo desistir. Quer saber? Não quero mais. Não vou mais fazer, vou seguir outro rumo. Correção de rumo, correção de rota, cara, tem que acontecer. E isso é aquela história, né? A gente, uma frase que eu gosto muito também, cada escolha é uma renúncia. Né? Se eu escolhi algo, renunciei tantas outras, né? Exatamente. Então, e muitas vezes o renunciar ele está envolvido no que não deu certo no primeiro momento. Eu escolhi uma outra coisa, beleza. Mas eu preciso entender, né? Exaurir, né? Cansar a coisa, né? Acho que é bem por aí, né? É normal. Bem normal. Justíssimo. Então, o que a gente tem de reflexão é que é normal, é humano. Isso. É sobre acolher essa decisão. Isso, acolher e respeitar também. Respeitar. Porque a gente fala muito do respeito ao próximo, mas quantas vezes a gente não respeita a nossa decisão? Nossa. Quantas vezes a gente olha para o espelho e pensa, cara, você não sabe fazer nada. Isso é respeito? Você viraria para alguém e falaria isso, por exemplo? Claro. De maneira alguma. Claro que não. Então, eu sou imensamente grata pelo nosso bate-papo. Valeu, que eu tô mega feliz. Puta que pariu. Ui, perdão. Olha, audiência, põe um pizinho aí. Foi um puta aprendizado. Entendeu? Bacana. A história é linda e complexa. Obrigado. Você trouxe pra gente, compartilhou com a gente. Assim, muito obrigada de verdade. Eu só desejo coisas boas para vocês, que o projeto ele seja um projeto profícuo, que a galera que tem oportunidade, gente, assim, oportunidades como essa, prestar atenção naquilo que a gente tem, né? Então, isso é bacana. Então, que todos possam aproveitar o que a gente está construindo hoje, que precisam construir para frente. O que podemos construir, porque o canal é nosso. Exato, né? O que aproveitem, né? Eu acho que essa é a grande oportunidade desse portal. Eu espero que tenha muito sucesso e já sou fã. Já. Tá certo, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigado. Bom, a gente vai finalizar por aqui por hoje, mas já tem diversas outras entrevistas que vocês podem conferir na íntegra. E é isso, até a próxima. Valeu, obrigado.